A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou o segundo caso de varíola dos macacos no Brasil. É um homem de 29 anos que esteve em Portugal e na Espanha e notou os primeiros sintomas ainda na Europa. O resultado positivo foi confirmado por um laboratório da Espanha depois que ele já tinha voltado ao Brasil. O paciente e a família estão em isolamento em Vinhedo, no interior paulista. O Ministério da Saúde afirmou que está rastreando os contatos dele no voo. E a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou o segundo caso de varíola de macacos aqui no Brasil. Trata-se de um homem de 29 anos que é morador da cidade de Vinhedo, no interior do estado. Ele teria começado a apresentar os sintomas, como as lesões de pele, durante uma viagem que fez por Portugal e Espanha. O resultado positivo só foi confirmado por um laboratório espanhol depois do desembarque dele aqui no Brasil, no dia 8 de junho. O homem está isolado desde que voltou da Europa. Autoridades de saúde monitoram o caso e os possíveis contatos. O primeiro caso da doença no país foi confirmado na última quinta-feira, dia 9, e é de um morador da capital paulista, que tem 41 anos e está internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Ele tem uma boa evolução do quadro clínico, felizmente. Fala, turma, tudo bem com vocês? É um prazer estar novamente aqui com vocês, falando de alguns temas, de um tema, na verdade, relevante, conforme os vídeos aqui em cima, falando sobre a varíola dos macacos. A varíola dos macacos já não é mais qualquer comentário, mas sim uma realidade que já está falando. E aqui a seguir nós iremos ver uma reportagem, na verdade, uma reportagem a respeito da varíola dos macacos. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, que assim você poderá estar com a gente e recebendo mais e mais notificações a respeito do nosso trabalho. Gostou do nosso trabalho? Se inscreva, não deixe de se inscrever, tá bom? Pessoal, vamos lá, vamos ver essa reportagem e daqui a pouco nós voltaremos falando mais sobre a varíola dos macacos. 3 casos da varíola dos macacos foram confirmados no Brasil, o terceiro no início da noite. O surto da doença começou em maio na Europa e vem se alastrando pelo mundo, com mais de 10 mil pessoas contaminadas. O primeiro paciente a receber o diagnóstico da doença aqui no país está num quarto especial em isolamento no Instituto Emílio Ribas, em São Paulo. O primeiro paciente confirmado de varíola dos macacos no Brasil está no Emílio Ribas. A confirmação do diagnóstico veio de um laboratório ali pertinho, o Instituto de Medicina Tropical da USP. Esse paciente, quando chegou, ele foi colocado no isolamento, ele foi colocado num quarto sozinho, né? E a partir daí, então, as medidas para se entrar no quarto, para se falar com o paciente, para se examinar, para coletar sangue, elas são redobradas. A gente interna para, evidentemente, observar o paciente, ver a evolução dele, né? E até mesmo por uma questão sanitária, o risco de transmissão na comunidade. O primeiro paciente confirmado de varíola dos macacos está internado nesse quarto aqui do Instituto Emílio Ribas. É claro que, como está escrito na placa, o acesso é restrito, a gente não pode entrar para falar com ele. Por isso que a gente montou um esqueminha aqui, do outro lado do corredor, já tem uma mesa pronta, conectada na internet, para eu conversar com o paciente virtualmente. A seguir você irá ver o primeiro paciente diagnosticado com a varíola dos macacos. Ele está internado num hospital em São Paulo e aí ele vai falar quais são as suas dificuldades. E também nós iremos ver quais são os sintomas, quais são as dores que a pessoa sente. Então fique aqui comigo e aí você vai ver tudo esse passo a passo sobre a varíola dos macacos. Aguardem aí, você vai ver, você não irá perder nada. Fique comigo. Quando você chegou aqui, o que você estava sentindo? Eu cheguei aqui no Emílio Ribas por causa das feridas que já estavam no meu corpo em grande quantidade. Então eu tive febre, dor de cabeça, dor no olho. A sensação que eu tinha era que eu tinha sido atropelado e quebrado todos os ossos do corpo. Eu não conseguia sair da cama, uma febre muito alta, calafrios. A varíola dos macacos é transmitida principalmente pelo contato direto, de pele com pele, e também ao se compartilharem objetos que têm muito contato com a pele, como roupas e lençóis.
O Anderson chegou ao Emílio Ribas com uma queixa principal. Eram as dores, Porque as feridas, quando elas estão na mucosa, elas tendem a doer. Entre os principais focos do surto estão Portugal e Espanha. Recentemente, viajando com a mãe, o Anderson esteve nos dois. No dia 20 de maio, eu queria dar um presente de aniversário para minha mãe, que ela fez aniversário dia 23, e decidi viajar para Portugal. Saímos daqui no sábado à noite, nos hospedamos em Lisboa, ficamos em Lisboa até o dia 25. Nós já tínhamos combinado que íamos para Barcelona. Em Barcelona ficamos até o sábado, até a sexta-feira à noite, porque sábado de manhã, bem cedinho, eu embarco de volta para o Brasil, fazendo uma conexão ali em Lisboa. Agora a mãe do Anderson está isolada em casa, em observação. Até agora, nada. Apesar de se chamar assim, a varíola dos macacos não vem dos macacos. Ela tem esse nome porque foi observada pela primeira vez em macacos, em 1958. Mas os portadores originais provavelmente são roedores das selvas africanas. Os macacos são tão vítimas quanto os seres humanos. No Instituto de Medicina Tropical da USP, os testes genéticos, chamados de sequenciamentos, mostraram o vírus que contaminou o Anderson é praticamente 100% igual ao da Europa, de um tipo originário do oeste da África e considerado pouco agressivo. Nós encontramos 3 mutações, mas a gente ainda não sabe dizer exatamente qual o significado, ou se vai ter algum significado, que difere das outras sequências desse mesmo surto. Se forem muito profundas, as feridas na pele podem deixar marcas mesmo depois de cicatrizadas. Consequências mais sérias, no cérebro ou nos pulmões, só acontecem em casos muito graves, e no surto atual, a doença tem se manifestado de um jeito mais leve. A regra atual vigente é que ele só sairá do isolamento após todas as lesões secarem e estiverem boas, estiverem cicatrizadas, tá? Estão a caminho ou ainda não? Ainda não, ainda tem lesões novas aparecendo, então assim, deve ter mais ou menos aí mais umas 2 a 3 semanas até que tudo isso aconteça, até que as lesões novas regridam, formem a crosta, que é aquela casquinha, famosa casquinha, e depois ele fique sem lesões. Além do Anderson, que está no Emílio Ribas, existe mais um caso confirmado no Brasil. Um homem de 29 anos, isolado em casa, em Vinhedo, a 80 quilômetros de São Paulo. Ele também visitou Portugal e Espanha. No mundo, são mais de 1000 casos. Nenhuma morte foi registrada. E só reforçando esses casos, na verdade, esse surto começou em maio na Europa e vem se alastrando pelo mundo. Então, precisamos ficar de olho e tomar muito cuidado, Muitas pessoas até não acreditam na varíola dos macacos, gente, mas é uma coisa que está em evidência, Então, como eu disse para vocês, aqui em cima estão os vídeos anteriores que a gente gravou e passou para vocês, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, muita paz para vocês, muita saúde, e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Uma coisa eu digo para vocês, saúde e paz, do mais nós vamos atrás. Seja feliz, um abraço, até o próximo vídeo.